Namastê. Mais um domingo. Estou aqui. Tenho um assunto bem profundo para trabalhar e gostaria que esse nosso encontro fosse bastante divulgado. Durante o Nutricer, nós tivemos 2 etapas do Nutricer e um médico chamado Ricardo, médico com formação chinesa, com formação indiana, de uma profunda dedicação a isso que ele acredita. Ele trouxe uma das palestras do Nutricer, algo que eu já venho recebendo há mais de 2 anos, porque foi antes da pandemia, que eu falei para os meus alunos de cura quântica e falei para os meus alunos todos que algo dentro do nosso sistema imunológico precisava ser trocado. Que o nosso sistema imunológico ainda era exclusivo, ele ainda lançava um campo de energia de afastar o predador ou o invasor. E que em algum momento isso seria trocado. E que estava relacionado com o timo. Tanto que as doenças autoimunes, elas foram aumentando. Bom, esse maravilhoso médico, ele deu uma palestra e essa palestra estava relacionada a exatamente a defesa do sistema imunológico. E ele explicou de uma forma muito fácil, porque nós, eu formada em matemática, vocês engenheiros, arquitetos e tudo isso, não conseguem entender quando um médico fala em termos muito elevados, mostrando seu conhecimento de uma forma rebuscada. Não, esse é muito amoroso e ele conseguiu falar de uma forma que o que eu venho escutando dos médicos, e aí, pasmem, tanto os médicos que são contra a qualquer procedimento que não seja a injeção, quanto os médicos que estudaram profundamente e viram o que acontece com o sistema imunológico de alguém que pega Covid. Então, é uma coisa que, isto é fake. Não, eles estão falando, os 2 grupos, pelo menos eles conseguiram se entender nisso, que existe um processo que faz com que o nosso corpo reaja com tal violência que cria um campo inflamatório para mandar embora o visitante de forma muito agressiva. E o que mata nem é o visitante. O que mata é esta reação violenta criada ou por medo, ou pelo sistema imunológico que não trocou ainda o seu formato. Então ele explica assim, vou tentar falar para vocês. O vídeo está lá no Nutricer, quem depois que estiver pronto o curso online quiser, é muito, tanto ele quanto a esposa dele trouxeram qualidades médicas muito boas
para aquilo que Noemi, Fernanda e eu fazemos de forma energética. Bom, ele diz, o sistema imunológico, ele tem dois caminhos, presta bem atenção nisso, isso é muito importante. Ele tem o caminho que ele combate e exclui violentamente, para isso ele gera uma infecção, gera um processo inflamatório para que o corpo tenha febre e consiga se defender deste predador. E tem um outro caminho, que é o caminho onde esse sistema imunológico já mudou o seu formato, a turma do Cura Quântica sabe disso, e ele vai de forma amena e delicada, levando o invasor de forma muito amorosa. Por isso eu disse, quando eu peguei a Covid, eu fui acolhendo ela, porque eu recebi um cartão programado, é uma programação, uma coisa nova, e quando eu larguei junto do meu corpo, é um cartão mesmo magnético, você magnetiza com o código anti-Covid, por exemplo. E eu botei no meu corpo e eu fiquei prestando atenção e havia uma guerra violenta, e eu tirei imediatamente isso. Por quê? Porque o que esse cartão estava acionando era exatamente este lado: combater, 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 matar, matar. E o que fez com que a minha situação passasse de uma forma mais leve foi quando eu comecei a acolher, dizendo que ele era bem-vindo, colocando no coração e dizendo para ele que, embora eu estivesse acolhendo, eu não dava permissão para que ele se instalasse, ele iria passar de forma harmônica, sendo curado pelo meu amor, sendo aceito pelo meu amor. Então, o médico explicou cientificamente que essas duas formas do sistema imunológico agir, uma combatendo e excluindo violentamente e causando uma infecção muito grande, muito maior do que necessário, principalmente para essa cepa agora. Muitos morreram nas UTIs pelo excesso de combate do sistema imunológico, que não conseguia baixar a febre, que não conseguia, às vezes, até mesmo com infecção generalizada. Preste atenção nisso, que vocês vão encontrar informações. E o outro sistema, eu chamo novo sistema imunológico, porque eu não sei se isso já existia, é aquele formato que vai harmônica e diplomaticamente levando esse convidado a se retirar de uma forma bem amorosa. E para que eu estou contando isso, se eu já sei tudo isso? Ele foi usando composições químicas e falando o que era esta ação, um ataque fortemente que provocava uma reação nos leucócitos, e esse outro formato, qual eram a química e os reagentes que agiam no corpo. E quando terminou, a Isabel aqui estava desesperada, porque ela queria saber qual era a fórmula química desses que atacavam, que é nosso mesmo, nosso exército heróico,
que ataca e combate, e quais eram esses bem mais delicados, sutis, que acolhiam. E fiz a proposta para o doutor e venho aqui contar para vocês que essa reação do sistema imunológico se transformou em um conjunto de mandalas onde esses que ainda atacam de forma grotesca recebem a mandala neutralizar com esses, são 4, tá? Não precisa eu dizer aqui o nome deles, são 4 que reagem de forma violenta. E essa reação de forma violenta pode atacar os próprios órgãos do corpo. É por isso que o timo combate a tireoide, porque ele não reconhece, e aí tem um problema das tireoides. E eu também já contei para vocês que quando eu entendi isso, eu peguei o meu timo e fui apresentando a tireoide para ele e dizendo que eles faziam parte do mesmo corpo e que eles precisavam um do outro para que todo o sistema acontecesse. E em um mês eu tinha baixado pela metade o meu sistema, a distorção das tireoides. Então, nós colocamos as 4 mandalas dentro da mandala neutralizar esse efeito reativo desses 4 princípios ativos, e mais 2, aquele que é diplomático, aquele que acolhe com amor, aquele que provavelmente fez constelação familiar e entendeu que tudo é válido, que a experiência do visitante também foi válida. Então, ele me disse quais são essas outras 2 substâncias, e eu pedi para ele permissão para colocar mais 2 substâncias, que foram que me ajudaram muito. E aí, desculpe-me aqueles que estão acreditando só de um lado, porque eu coloquei a fórmula química da ivermectina, porque ela faz um trabalho e limpa o intestino, e já sabemos que o intestino é muito mais importante que o cérebro, que se o intestino está aqui funcionando muito bem, obrigado, sem vermes, sem bactérias, provavelmente todo o corpo está funcionando bem, então precisamos cuidar muito bem do nosso intestino. E coloquei a hidroxicloroquina, também a fórmula química dela, porque ela é um anti-inflamatório. Ela ajuda a administrar a guerra aqui e a conter um pouco o exército. Então, o que ela faz? Ela vai lá naquele exército que está enlouquecido, gastando toda a munição que ele tem e lesando o próprio corpo físico, e a hidroxicloroquina vai lá e dá um abraço neles. Traz uma coisa boa para a história deles e eles se acalmam. Isso, claro, na forma de uma matemática que recebe muitas informações. Então eu pedi para ele gravar sobre esses 2, a hidroxicloroquina e a ivermectina, e coloquei no centro desse conjunto. Significa que são 4 mandalas que estão dentro da mandala neutralizar, que vão ser domesticadas para não ficarem tão reativas, e mais 4 mandalas
que estarão de forma harmônica, criando esse elo, ok? Então, vou contar para vocês, porque eu não me lembro mais, e não sei se vocês lembram, sobre o processo da hidroxicloroquina. Eu conheço ele, eu já tomei, eu já usei numa outra época. Era uma expedição francesa que estava na África estudando as plantas, e a única coisa que eles levaram era a hidroxicloroquina para limpar as águas. Então eles pegavam a água do rio, eles botavam as gotinhas ali, eles deixavam a água menos contaminada para poder usar. E num determinado momento, todos aqueles cientistas pegaram malária. E o comandante, esse francês, ele não sabia mais o que fazer, porque ele não tinha princípio ativo para malária. Inclusive morreriam todos. E ele teve uma intuição, depois de pedir muito ajuda para o divino, ele teve uma intuição de colocar essa substância e de dar para as pessoas tomarem. E em 3 dias essas pessoas foram melhorando e ficaram boas da malária. Então ele salvou todo o grupo de cientistas que estavam lá, e depois eles meio que abandonaram o projeto deles e foram fazer experiências na África com pessoas aidéticas, e o resultado foi excelente. Depois eles trabalharam com pessoas com câncer. E agora, nesse momento, você não acha em nenhum lugar essa experiência. Foi retirada. Foi retirada porque é um processo muito acessível para ser feito e que realmente causa uma limpeza profunda do corpo, que precisa ser administrada. Quando eu conheci toda essa história, foi porque uma amiga minha disse: meu primo estava pronto para morrer com leucemia e não tinha mais nada, ele já não conseguia mais levantar, e alguém falou desse procedimento e ele começou a tomar. No primeiro dia ele teve muita diarreia, vomitou muito, no segundo dia foi a mesma coisa, e ele continuou porque ele iria morrer em 3, 4 dias. E para surpresa, no terceiro dia, ele já conseguia ficar de pé. Então, são muitas coisas que imediatamente a grande mídia diz: isso tudo é mentira. E a primeira coisa que eles fazem é remover os relatórios, o quanto que ele registrou tudo isso, mostrou tudo isso, ensinou como fazer, tudo foi removido. Os cientistas praticamente sumiram do mapa e não falam mais, porque a Anvisa e todo o sistema diz que isso tudo é contraindicação. Mas você vai lá na fórmula e está escrito medicamento para malária, por causa dos cientistas, que, como não tinham outra substância para ingerir, para tentar se autoajudar, ingeriram esta, que os exércitos usam para limpar as águas quando eles estão em guerra. Então, só para deixar registrado, por algum motivo o meu amigo Sai Baba disse: põe lá, e eu coloquei. E no centro dessa mandala, desse
conjunto de 4 mandalas que vão ensinar o nosso sistema a ficar menos reativo e acabar com o nosso corpo, porque gera uma infecção e muitas infecções generalizadas que tiveram em hospitais foi por causa desse excesso. No centro dessa mandala eu coloquei o nosso presente que eu distribuí de Natal, que é a mandala dos pleiadianos com os códigos pleiadianos. Uma pessoa que estava no Nutriceiro, uma menina, ela veio falar para mim assim: professora, eu fiz direitinho os 33 dias dos códigos pleiadianos e eu continuo tomando a minha água e parece que as minhas células ficam muito felizes. Mas agora que eu peguei Covid, eu fui num médico e ele me disse que o meu sistema imunológico estava muito baixo. E ela me perguntou: pode ser pelos códigos pleiadianos? Eu falei: vou meditar, porque eu não respondo nada que não passe por uma atenção plena, uma meditação para ver. E sabe qual foi a resposta? Que os códigos pleiadianos estavam sim agindo nesse sistema reativo, estavam minimizando esses grandes guerreiros que queriam acabar com qualquer coisa que viesse do externo, mas também estavam acabando com o próprio corpo, que atacavam o próprio sangue, onde estão as tromboses, atacavam uma série de sistemas no corpo. E aí dá para entender um pouco de tudo isso, e eu volto lá no tempo antes da pandemia e lembro que eu dizia: precisamos suavizar o timo. O timo é o general que ensinou todo o sistema imunológico a excluir, a repelir, a atacar. E agora, as doenças do sistema imunológico, as doenças autoimunes estão em super evidência. Então, eu estou aqui falando para o coração de vocês, para que vocês entendam que eu estou sempre alerta. Quando eu vi um médico falando aquilo, eu falei: opa, tem alguma coisa aí que pode ajudar a matemática aqui a entender e como ajudar mais perfeitamente. Então, digo a vocês que agora, dia 10, começa o Cura Quântica presencial. Tem poucas pessoas porque a pandemia está imensa, tudo bem. Nesse curso, nós vamos fazer o processo de iniciação e trazer esses conjuntos de mandalas para o corpo. E logo depois, eu vou convidar primeiro o Cura Quântica Online e o Cura Quântica presencial para começarem a instalar em seus corpos esta nova matriz, esse novo pulsar que vai ajustar com essas mandalas que foram feitas exatamente falando o nome de cada um que pertence a este sistema de ataque ou a esse sistema onde eu defendo de forma mais harmônica. Então, agora nós já temos o nome e a combinação química que foram para dentro das mandalas. É isso que eu quero que vocês entendam e nós vamos estar trabalhando. Então, dia 10, quem ainda quiser tem vaga no Cura Quântica presencial aqui em Urubici, dia 10 de fevereiro, agora. E nós faremos o processo iniciático e eu preciso
das pessoas junto comigo. E depois nós vamos disponibilizar para os Cura Quânticas quando eu receber um ok, talvez seja no famoso dia 22 de fevereiro, eu já tenha um campo de informação capaz de passar para os meus alunos. Então, se você é meu aluno e não entrou no Telegram, você entra em contato com a Tassi, que ela ajuda você e te dá o link. Se você fez algum curso que comprou lá no Hotmart, você tem direito, porque nós vamos fazer um grande campo e preciso de cada um de vocês. Vão ser 27 dias. E depois nós seguimos tomando as 9 gotas do Elixir que nós vamos estar fazendo. E eu espero contar com vocês, porque é algo importante nesse momento. Como servidores que somos, precisamos estar juntos e precisamos nos dar a mão para que possamos apoiar nossas famílias, apoiar nossa pátria onde nós vivemos, honrando os nossos ancestrais que já passaram por grandes pandemias também, não desmerecendo qualquer pandemia, e sabendo que tem um motivo pelo qual os humanos estão passando por isso. E talvez seja, Deus queira e me ouça, esse processo de mudança definitiva do sistema imunológico. Se somos todos um, não podemos excluir com essa força. Podemos sim ser demagogos e gentis com o visitante. Não precisamos beijar o visitante na boca, mas podemos ir sendo delicados, mostrando a porta, mostrando um tempo onde eu estarei disponível para isso, mas continuando firme, atento, dono desse corpo, responsável e saindo desse emburrecimento que depois que o convidado vai embora acontece, uma falha de memória, uma falha de atenção, uma falha de vontade que você tem que respirar fundo e continuar. E como eu sempre sei respirar fundo e continuar, logo depois que tudo passou, eu estive presente nos 2 Nutriceres. Estou aqui, descansei 2 dias, fui ver meu neto e estou aqui trabalhando nisso. Terminando aqui, vou gravar os áudios que já foram escritos, ok? Então, por favor, por gentileza, passe adiante esse vídeo. Por favor mesmo, eu preciso que as pessoas entendam que é muito importante nesse momento nós fazermos essa mudança, escolhermos esse caminho e seguir em frente. Um grande portal vem dia 22, sim, nem sei o que eu vou fazer, mas enfim, a minha parte eu já estou fazendo, dentro do possível, ok? Aguardo vocês, tenho um amor profundo por vocês e quero muito que juntos possamos vencer isso de uma forma mais rápida, mas de uma forma leve. Ninguém precisa ficar doente, ninguém precisa sofrer para pagar karma. O karma se paga com amor, com cuidado pelo outro, com cuidado por si mesmo. Se eu acredito em mim, se eu tenho confiança em mim, o universo se abre e o resto vem. Gratidão profunda.